aí. Ótima sexta-feira. Sexta-feira que tá meio complicada aqui. Tô com problemas de internet, mas vamos que vamos. Bom dia para Professor, todos. vai corrigir aquele dever que você passou, exercício? Com certeza, com certeza. Para já, Nicolas. Para já. Por isso que é bom vocês pegarem o caderno. Vamos lá, que nós vamos corrigir sim, tá bom? Se preparem aí, peguem o caderno. Galera, ó, lembrando, mais uma vez, o seguinte: essa questão do exercício, dos exercícios que estão sendo passados, vocês têm que tentar fazer o exercício sim. Eu não vou ficar aqui, fica muito complicado, dando visto no caderno de vocês. Na semana passada eu falei com vocês sobre a questão do nono ano, a responsabilidade que vocês vão para o ensino médio, então eu acho que o aluno, vocês têm que ter essa responsabilidade de estar fazendo exercício. E lembrando a todos vocês que esses exercícios que eu estou passando aqui nas aulas online, quando nós voltarmos às nossas aulas presenciais, já temos data para isso, eu vou cobrar essas atividades que eu estou passando para vocês. Vocês não podem esquecer que nós temos pontuação de trabalho, tá? Eu vou levar isso em consideração. Então, quando a gente voltar para as nossas aulas presenciais, isso que eu estou passando aqui, eu vou querer lá no caderno de vocês, tá? Isso não vai ser jogado fora. Então, a galera que de repente aí não está fazendo ou está deixando de fazer, se não fez, é bom colocar em dia, tá? Como eu vou corrigir o exercício agora, coloca a resposta, bota o caderno em dia. Eu só não quero, de repente, ninguém achando assim, isso tudo vai ser, não vai ter serventia, não vai ter utilidade. Vai ter utilidade, sim, vai ter serventia. Então, por favor, vocês que, de repente, na semana passada, eu sei que pode ter sido, professor, eu não consegui, eu faltei, a minha conexão estava ruim, eu entendo tudo isso, mas existem aí formas e formas, vocês se comunicam, de vocês estarem aí tendo acesso a essas atividades, tá? Então, vamos levar mais a sério, questão de exercício, eu acho que não existe mais, não cabe numa turma de nono ano, de repente, não estou dizendo que é o caso de vocês, tá? Mas o responsável vai lá e fala, tem exercício? Não tem não, o professor não passou. Pô, vocês têm necessidade disso. Isso aí, quando a gente está lá no sexto ano, no quinto ano, a gente até faz isso. E faz com o responsável pegando mais firme, né? Agora vocês estão no nono ano, gente. A responsabilidade é de cada um. Então, vamos lá, vamos ter responsabilidade, vamos à correção, tá? Vamos lá, pessoal. O número 1. Eu queria que alguém, se alguém pudesse aí, né, ler o enunciado da número 1, por gentileza. Alguém poderia? Que fatores ocasionam mudanças climáticas? E aí, muito bem. Nicolas, você quer falar? Se você quiser, tá? Se você fez também, o que você fez aí? Eu botei desmatar, poluir e queimadas ao meio ambiente. Pode ser, pode ser. Mas alguém que tenha feito e queira falar, colocou diferente do Nicolas? Eu fiz o dever, não sei se vai precisar mostrar na câmera, mas eu vou ter que sair mais cedo da aula porque eu estou indo viajar. Tem problema não, Gabriela, sem problema, tá? Sem problema. Mas você não quer falar a sua resposta, não? Se você não quiser, não tem problema. Tem problema Posso falar? não. Pode, fica à vontade. Derivados do petróleo, carvão mineral e gás natural? Na número Não. na número um, eu acho que de repente fugiu um pouco aí da resposta. Não, mas não tem problema não, eu vou corrigir. Eu aqui não estou preocupado com a resposta errada. Eu preciso ouvir as respostas de quem quiser falar. Como o Nicolas, que o Nicolas falou, está bem próximo do que eu queria. Eu tive a impressão que mais alguém queria falar, mas não falou. Não sei se foi o Caio Pimenta, que estava com o áudio aberto, tentou abrir, mas... Bom dia. Oi, bom dia. Você falou bom dia, Caio? Então tá. Beleza, pessoal, olha só. A resposta do Nicolas se aproxima muito do que eu estava querendo como resposta. E se alguém alguém que fez aí, colocou próximo do que ele falou, tá certo. Assim, se eu fosse generalizar,
a gente sabe que existem as mudanças climáticas naturais, a gente viu isso na semana passada, tá bom? Ou seja, o clima na história do nosso planeta, o clima ele muda naturalmente, mas hoje, quem está fazendo com que essas mudanças climáticas acabem sendo aceleradas e acabem prejudicando o planeta, não só o homem, mas os demais seres vivos, é a ação humana. Então, as ações humanas que estão fazendo com que essas mudanças climáticas estejam sendo aceleradas. Aí, o que o Nicolas colocou ali, ó, queimadas, desmatamento, o uso excessivo de combustíveis fósseis, talvez tenha sido aí, Gabriela, que você tenha pensado em falar sobre essa questão do petróleo. Pode repetir qual é a pergunta da número 1? Que fatores estão ocasionando mudanças climáticas? Eu acho que é isso. Tá bom? Fatores ocasionam. Isso, obrigado, Nicolas. Que fatores ocasionam mudanças climáticas? Muito obrigado, Nicolas. Então, Gabriela e os demais, o uso do petróleo, sem dúvida nenhuma. Hoje, um dos principais motivos que estão causando, por exemplo, o aquecimento global é o uso excessivo de óleo diesel, de gasolina e por aí vai, ou seja, são os combustíveis fósseis derivados do petróleo. Mas nós não podemos esquecer que questões relacionadas a desmatamento, queimadas, a produção excessiva de lixo e o seu descarte inadequado, todos esses fatores, em conjunto, não é um único fator, tá, acabam fazendo com que esses problemas ocorram. Tá? Eu vou falar uma resposta aqui. Quem quiser anotar, pode anotar, tá bom? Quem fez, professor, Gabriela já corrigiu, ótimo. Quem quiser deixar como a resposta do Nicolas ali, se ficou parecido, show. Mas de repente tem alguém que está na dúvida, alguém que quer ter uma segunda resposta. Então eu vou falar aqui, quem quiser pode anotar, tá bom? É uma resposta bem curtinha, pode colocar o seguinte aí. As mudanças climáticas estão sendo aceleradas. As mudanças climáticas estão sendo aceleradas devido às ações humanas. As mudanças climáticas estão sendo aceleradas devido às ações humanas. Ponto final. Tá ótimo, Gabriela. Tá ótimo. Seja bem-vindo, João Pedro. Esse negócio de internet, eu também estou com problemas hoje aqui. Tá tranquilo, relaxa. Beleza, galera? Podemos ir para a questão 2? Vamos lá, então. Alguém poderia... Oi, Nicolas. Nicolas, você poderia ler o enunciado da 2, por favor? Que fatores estão acelerando as mudanças climáticas? Exatamente. Aí vocês vão... Essa resposta da 2 está muito próxima. Agora que eu estou vendo que eu botei uma questão 1 com resposta muito parecida da 2, né? Vocês façam o seguinte. Vocês podem colocar praticamente a mesma resposta da número 1. Depois, agora que eu atentei para que as questões estão muito parecidas. Tá? Então, vocês podem colocar o seguinte aí. Bota queimadas, desmatamento, produção excessiva de lixo. Queimadas, desmatamento, produção excessiva de lixo. Professor, minha resposta ficou parecida com a primeira. Eu botei desmatamento, o desmatamento, a poluição, as queimadas, etc. Botei isso? Pode ser. Não esqueça de colocar uso de combustíveis fósseis. Acrescenta aí, tá, Nicolas? E os demais também. Uso de combustíveis fósseis. Uso de combustíveis fósseis. E etc. Ponto final.
Posse para 3. Vamos lá, galera. Número 3, então. Alguém leia aí, por gentileza, número 3? Diferença em clima e de tempo. Essa é mole pra caramba. A gente viu na semana passada, até chamei a atenção de vocês aí. Vocês lembraram? Falei para não esquecer mais. Qual é a diferença que existe entre clima e tempo, gente? Eu acho que ficou meio errado. Se eu botei clima, é aquele que muda rapidamente e tempo é aquele que demora para ocorrer. Botei isso. É só inverter. É só inverter, Nicolas. É o contrário, tá? O tempo é que muda rapidamente e o clima, ele muda, porém as mudanças são mais demoradas, tá bom? Então, é só você fazer a inversão aí. Então, galera, a resposta era simples, era só vocês colocarem que o clima, ele sofre mudanças, mas demora um pouco mais para que essas mudanças ocorram. Já o tempo, não. O tempo, ele muda a qualquer instante, a qualquer momento. Então, repetindo, o clima, ele sofre mudanças, porém demoradas. E o tempo pode mudar de forma rápida. Alguma dúvida, pessoal? Na número 3. Podemos ir para a quarta questão, então, né? Qual era a quarta? Cite alguns exemplos de problemas ambientais da atualidade. Fácil, fácil. Nós temos aí, ó, não sei se vocês fizeram, ó, vocês podiam colocar o aquecimento global, vocês podiam colocar o aquecimento dos oceanos, o desmatamento também é um problema ambiental, poluição de rios, poluição da atmosfera, infelizmente, não faltam, são problemas ambientais aí para que a gente possa colocar nessa questão. Claro que não precisa colocar tudo isso que eu falei, tá bom? Mas é óbvio que vocês têm que estar cientes da maior quantidade de problemas possíveis, né? Mas aí vocês acrescentem uns 2, 3, aí só para fechar a resposta. Tá, pessoal? Eu botei floresta desmatada e queimadas e rio e lago poluídos e etc. Pode ser, pode ser, pode ser. Eu coloquei superpopulação, tá certo? Não ouvi. Quem foi que falou? Superpopulação. Oi, Amanda. Amanda falou, mas não quer falar mais. Eu acho que tá falando sobre que botou sobre poluição. Acho que foi isso. Bom, se for isso, pode ser, pode ser. Vou repetir aqui só para fechar alguns motivos. Vamos lá. Desmatamento, poluição de rios, poluição da atmosfera, a superpopulação, boa, pode ser, sim, porque, bem lembrada, mano, porque a superpopulação, ela aumenta o consumo, boa, pode colocar também, bem lembrado, tá? Então, a superpopulação, efeito estufa, a poluição de rios, produção excessiva de lixo e por aí vai. Pode deixar isso aí, foi bem lembrado, Amanda. Muito bem. Alguma dúvida aí na 4, galera? E a 5 para finalizar, então. Qual era a 5? O que pode ser feito pelo homem para diminuir os danos ambientais atuais? Muita coisa, né, gente? Também. Da mesma forma que nós temos muitos problemas ambientais, poxa, muita coisa pode ser feita. Então, assim, citar algumas das atitudes. Diminuir a produção de lixo, né? Ter uma produção de lixo e um consumo consciente, a gente falou sobre isso na semana passada. Estar atento ao gasto excessivo de água, diminuir o desperdício de água. A gente desperdiça muita água também, a gente sabe disso, e a água ela está se esgotando. A gente está vendo aí várias cidades, o estado do Rio, algumas cidades do Rio de Janeiro, passando por problema aí. Por quê? Porque a água que está sendo a água que chega, vocês visitaram, alguns de vocês já devem ter visitado, que eu sei que a escola leva, não sei se vocês foram, a estação do Guandu. Então, a água que chega ao Guandu é praticamente água de valão. Ali é uma água muito suja e eles fazem um processo ali de limpeza, só que esse processo já não está sendo mais eficiente. Para vocês observarem, olha a gravidade da situação. Claro, o processo de limpeza da água
pode não estar sendo eficiente. Mas se a água que chegasse, isso aí, Bia, isso aí, se a água que chegasse ao reservatório fosse uma água mais limpa, esses problemas talvez fossem menores ou nem existissem. Mas o problema todo é que a água que chega para ser tratada, que chega à casa das pessoas, é água de valão. Então, não é mentira falar que as pessoas estão consumindo em casa uma água de valão tratada. A verdade é essa, porque o rio está muito poluído. Aqui do nosso lado, do outro lado da poça, como falam, né? São Gonçalo, Niterói, a sorte nossa é que o nosso manancial é outro. E não está tão poluído ainda, tá? Ainda. Por isso que a gente não observa tantos problemas como o pessoal que vive na cidade do Rio, em outros municípios, da Baixada Fluminense, por exemplo, observam. Mas a gente não pode jamais, canso de falar isso em sala de aula, reforçando. Às vezes, né, isso aí eu sei que eu já fiz muito, e isso é muito comum, às vezes, em meninos, né? Não façam isso. Você está lá jogando seu futebolzinho, aquela coisa toda, é muito comum, né? Não tem um filtro, não tem uma água filtrada perto, mas tem uma torneira, o cara abre a torneira, mete o bocão na torneira e bebe aquela água sem filtrar. Isso é um perigo absurdo, tá? Porque aquela água... professor, mas a água a gente olha assim, tá limpinha. Pois é, você não tá vendo. Aquela água pode estar chegando ali misturada com água de esgoto, que pode ter algum cano furado, alguma situação assim... E aí, às vezes, o camarada faz isso constantemente, aí de vez em quando ele aparece lá com piriri, tá? E não sabe o motivo desse piriri. Pode estar associado a uma água que ele está bebendo e uma água que não deveria estar sendo consumida da forma como ele consome, tá? Então, Meu pai mentiu pra mim. Oi, Caio. Meu pai mentiu pra mim, porque teve um dia que eu pedi água pra ele falou, não, bebe daí mesmo. Daí eu falei, não, daqui é sujo dele. Não, nada, anticorpos. Pois E é, eu continuo bebendo até hoje. Não vai nessa não, cara, que só depois que tiver lá um desarranjo, você ficar lá virando plantinha no vaso, você fala, meu Deus do céu, por que eu fui beber essa água? A gente tem que ter cuidado, galera, muito cuidado, porque a gente não... A água que chega à torneira da nossa casa, a gente, infelizmente, claro que quando a coisa está muito braba, como está acontecendo lá no Rio, você consegue ver nitidamente, né? Sujeira, o cheiro da água. Agora, em alguns locais, a água chega aparentemente limpinha, né? Mas ela não está tão limpa assim. Então, tem que ter um pouco mais de cuidado. Tá bom, pessoal? Professor, pode falar minha resposta? Oi, Nicolas. Acabou. Não, pode falar a resposta? Claro, desculpa. Fala assim. Eu botei preservar a natureza, diminuir o uso de agrotóxico, diminuir o uso de materiais plásticos, etc. Tá certo, Nicolas. Eu achei que... Eu estava falando aqui da questão da água, né? Porque é um assunto tão abrangente e eu achei que já tivesse falado da resposta. Desculpa. Tá ótima a sua, Nicolas. Pode deixar assim. Então, como o Nicolas colocou na resposta dele aí, vocês poderiam ter colocado também. Eu já tinha falado aqui, tá? Alguém tem dúvidas nessa? Alguém quer que eu fale novamente a resposta da 5 para anotar? Vou falar então, Caio. Anota aí. Não, isso aqui Oi, cara. já é outra coisa, mas olha só, me bateu a curiosidade. Há uns tempos atrás, tava todo mundo fazendo campanha com o negócio que a água doce do mundo tava acabando. O que aconteceu com essa campanha? Que nunca mais vi. Isso aí, o que acontece? O Caio, essas campanhas elas ocorrem sim. A gente tem alguns grupos, não é uma campanha de TV, mas em alguns locais, na própria internet, você vê um apelo muito grande aí sobre essa questão do consumo consciente da água. Tá? Então, existe sim, tem um grupo muito grande de pessoas se preocupando com isso, só que assim, a gente infelizmente tem tido muitos problemas, você vê, o nosso planeta tem passado por muitos problemas, e o problema hoje, maior no mundo inteiro, o problema global, é a pandemia, né? Então, alguns assuntos que são muito importantes também, que devem ser levados em consideração, eles não podem ser esquecidos, mas devido à importância que alguns acabam tendo em determinado momento, alguns outros acabam ficando relativamente de lado. Mas essa questão da água é uma questão muito séria que já atinge muitos países. Então, nós temos países aí que já sofrem muito com a carência de água.
Se você for pegar países na região do Oriente Médio, países africanos, são países que já estão atravessando dificuldades muito grandes para encontrar água, e as reservas de água praticamente se esgotaram. A água potável que eles consomem é uma água que chega de outros países, eles não têm mais a água para beber. Tem até água, mas é uma água que a qualidade é muito ruim. E alguns países pobres não têm como estar limpando, purificando água em grande quantidade. Então, a gente pode purificar água até na casa da gente. Hoje a gente tem formas, por exemplo, você bota lá alguma coisa no seu quintal para aparar a água da chuva, e você usa aquela água da chuva. Só que a água da chuva, ela é limpinha. Não é limpinha não, ela tem impurezas. Então existem formas de você purificar aquela água na sua casa para você usar para determinadas atividades, não para todas. Mas tem países onde você precisa de uma quantidade muito grande de água purificada para atender a população, e isso não é possível. Então as pessoas acabam consumindo uma água de qualidade muito ruim. Então, essa questão da água, Caio, é muito importante ainda. A gente não pode deixar isso de lado. E nós, que vivemos ainda em um país onde as reservas de água ainda são abundantes, a gente jamais pode esquecer disso, porque como a gente tem sobrando, a gente acaba não dando o devido valor. É sempre assim, né? Aquilo que nós temos demais, em excesso, a gente acaba não valorizando como deveria. Mas nós temos, sim, que dar o nosso valor e ter o cuidado, né? A gente tem que fazer a nossa parte, de estar usando, mas usando de forma consciente. Tá bom, Caio? Beleza, pessoal? Então, exercício corrigido, assunto sobre clima encerrado, e aí nós vamos partir agora para o nosso assunto de hoje, tá? E o nosso assunto de hoje, não podemos esquecer que nós estamos fazendo revisão, tá? Então, esse mês de fevereiro todo vai ser um mês de revisão. Eu escolhi alguns assuntos aqui para estar trabalhando com vocês, e a gente acabou de ver essa questão climática, que é um assunto que mexe mais com as questões naturais, mas é óbvio que envolve o homem. E hoje nós vamos relembrar, nós vamos estar vendo novamente o assunto relacionado a diferenças entre países desenvolvidos e países subdesenvolvidos. Foi um assunto que foi trabalhado ano passado, tá? Então a gente vai estar vendo isso aí novamente. Acredito que não é um assunto muito complicado, mas com as atividades que vocês fizeram, aquelas avaliações que vocês fizeram no passado, observando as questões que eu passei, mesmo não sendo um assunto muito difícil, eu observei uma certa dificuldade que alguns tinham em relação a esse assunto. Tá? Então, foi por isso que eu escolhi esse assunto para estar trabalhando hoje com vocês. Tá bom? Então, vamos lá. Nós sabemos que no mundo, então, quem quiser até colocar aí, né, como título da aula de hoje, o título seria esse: diferenças entre países desenvolvidos e países subdesenvolvidos. Tá bom? É a aula de hoje. Diferenças entre países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Então, no mundo nós temos esses dois grupos de países, lembrando aí, tá? Os países desenvolvidos e os países subdesenvolvidos. Os países desenvolvidos são aqueles países que possuem uma economia forte, são países que possuem uma qualidade de vida, uma situação socioeconômica. A parte social também é uma parte muito boa, ou seja, são países onde, além da economia, nós temos boas escolas, boas universidades, são países onde o sistema de saúde ele acaba atendendo a maior parte da população de forma eficiente, são países onde a qualidade de vida, de uma forma geral, atende bem a população. E que fique bem claro, tá? O país desenvolvido, tudo no país desenvolvido é muito bom, tudo no país desenvolvido funciona plenamente. Não, não é isso. Mas no país desenvolvido, você consegue atender às necessidades da população de uma forma
melhor e de uma forma mais abrangente, ou seja, a maior parte da população acaba tirando proveito daquilo que o país pode oferecer de positivo, de benefícios. Os países subdesenvolvidos já vivem uma situação contrária, tá? Já é justamente ao contrário disso daí, ou seja, são países onde as economias são economias muito fracas, são países onde a parte social também deixa muito a desejar, ou seja, nós temos países onde a população ela não é atendida como deveria em relação à parte aí, educacional, o sistema de saúde também não atende a população de forma plena, né? Ou seja, a maior parte da população sofre muito com os problemas do sistema de saúde. Nós também temos a falta de oportunidade de trabalho, isso é muito comum, isso aí acaba fazendo com que hajam aquelas migrações forçadas. Não sei se vocês lembram disso aí, na semana passada, né? Na semana passada não, olha só, no ano passado, a gente falou muito sobre essa questão da saída e da chegada de imigrantes em determinados locais, devido a uma série de fatores, e a falta de emprego é um desses fatores aí, tá? E esses fatores naturais também, essa questão que a gente acabou de falar aí, tem países onde os recursos naturais estão tão escassos, que a população não consegue mais nem praticar uma agricultura simples, uma agricultura de subsistência. Então, o que as pessoas têm que fazer? As pessoas têm que abandonar o local onde elas vivem e tentar a sorte em uma outra localidade. Então, no país subdesenvolvido, você tem uma situação bem diferente do país desenvolvido, ou seja, as coisas têm uma dificuldade muito grande para funcionar. E nós temos aí, nesse meio, entre esses dois grupos, né, um grupo de países que hoje, há algum tempo atrás, recebia o nome de em desenvolvimento, mas hoje você tem aí o nome que é dado como país emergente, no caso, país emergente, que seria um país emergente. É aquele país que ele não é subdesenvolvido, mas ele também não é desenvolvido, ou seja, aquele país que está se desenvolvendo, por isso que o termo é em desenvolvimento. Só que esse termo que é usado, a gente tem que ter muito cuidado na hora de usar esse termo, por quê? A gente pega o caso do Brasil, tá? O Brasil, obviamente, não é um país muito pobre, mas também não é um país rico. Só que, assim, desde que eu estudo, eu estava no 8º e no 9º ano, como vocês estão agora, o Brasil já era um país emergente. O Brasil já era um país que estava caminhando para o desenvolvimento. E aí se passaram algumas décadas e esse desenvolvimento não chegou, não chega. É claro, professor, por que isso não acontece? Não acontece por uma série de fatores. O principal deles são administrações ruins, ou seja, a gente, infelizmente, tivemos vários governos sucessivos aí que não souberam fazer com que o nosso país se tornasse um país desenvolvido, porque potencial nós temos. O Brasil ele tem um potencial muito grande que ainda não foi explorado, está longe de ser explorado, mas é aquele negócio, a miséria de alguns acaba sendo a riqueza de outros. Então, infelizmente, por mais cruel que seja, tem pessoas no nosso país que não têm o menor interesse que o nosso país prospere. Por quê? Porque se o nosso país prosperar, se as pessoas começarem a ter uma vida melhor, uma qualidade de vida melhor, alguns grupos não vão ser beneficiados, que são pessoas que se beneficiam do quê? Se beneficiam dos problemas dos outros, da miséria das outras pessoas. Pode acreditar, infelizmente, isso existe no nosso país, tá? Então, mas o Brasil, ele é realmente um país que tem um potencial muito grande, mas esse potencial ainda não foi explorado como deveria. Claro que não é só o Brasil que está nesse grupo aí, tá? De países emergentes, a gente podia citar outros aqui, África do Sul, Índia, a Rússia e a China são casos à parte aí também, né? A China tem... professor,
A China não é um país desenvolvido, eu achei que fosse. A China é a segunda maior economia do mundo hoje, partindo a passos largos aí para no futuro, quem sabe, se tornar a primeira, né, potência econômica. Só que a gente não pode esquecer de um detalhe. A China tem uma população gigantesca, mais de 1 bilhão de habitantes. Então, essa riqueza que é gerada lá na China por uma economia muito forte, essa riqueza acaba não atingindo a população como um todo, ou seja, um percentual menos da metade da população chinesa acaba tirando proveito desse crescimento econômico aí da China, né? Então, a gente tem alguns problemas que fazem com que a China também não seja considerada aí um país desenvolvido. Tá bom, galera? Enfim, então nós temos essas diferenças que fazem com que os países sejam classificados como países desenvolvidos ou subdesenvolvidos. Tá bom, pessoal? Com relação à distribuição desses países, como que é a distribuição dos países desenvolvidos e subdesenvolvidos? Ano passado, a gente trabalhou isso com uma certa frequência, e em alguns outros assuntos até essa questão surgia. Nós temos aí, se eu fosse falar, gente, tem um continente que concentra a maior parte dos países desenvolvidos no mundo, e tem um outro continente que concentra a maior parte dos países subdesenvolvidos no mundo. E quais seriam esses continentes? O continente que concentra a maior parte de países desenvolvidos é o continente europeu. Tá? A Europa, se você for pegar, em termos gerais, possui uma grande quantidade de países desenvolvidos. E o continente que possui, aí é o lado contrário, né? O continente que possui uma grande quantidade, que possui a maior parte dos países subdesenvolvidos, é o continente africano, tá bom? Então, comparando esses dois continentes, nós vamos ter a Europa, que tem uma quantidade enorme de países desenvolvidos, enorme não, mas quase todos, né? E nós vamos ter a África aí com praticamente todos os países subdesenvolvidos. Alguns países africanos são classificados aí como países emergentes, que é o caso da África do Sul. Mas, no geral, são países subdesenvolvidos. Professor, e o continente americano? A América? Bom, a América ela também tem uma grande concentração de países subdesenvolvidos. Tá? Nós só temos 2 países aqui desenvolvidos no continente americano, vocês devem lembrar quais são: Estados Unidos e Canadá. O restante ou é subdesenvolvido ou é um emergente, que é o caso do Brasil. Aqui na América, a gente pega 3 países aí que a gente pode colocar, 3 não, 4 países que a gente pode colocar numa situação um pouquinho melhor, tirando Estados Unidos e Canadá. Seria o Brasil, o México, a Argentina e o Chile. Tá? Esses 4 países, dentro do continente americano, da América Latina como um todo, seria um país onde você tem uma situação um pouquinho diferenciada em relação aos demais, tá? Mas, em termos de desenvolvimento, país desenvolvido, são só esses 2, Estados Unidos e Canadá. Já no continente asiático, nós temos lá alguns países desenvolvidos. Nós temos o Japão, com alto índice de desenvolvimento, né? Nós temos a Coreia do Sul, nós temos Israel. Professor, mas Israel, no continente asiático? Israel não fica no Oriente Médio? Lembrando, tá? O Oriente Médio é uma região do continente asiático, tá? Então, Israel também. Aliás, eu estava vendo uma reportagem ontem, parece que é o país que está mais avançado aí, né? Com relação a essa questão da vacinação contra o coronavírus, né? Está conseguindo, assim, imunizar boa parte da população. É claro, fica mais fácil porque a população lá em Israel é muito menor. E a gente tem países vizinhos nossos aqui que rapidinho vão estar resolvendo a situação deles. Você pega o Uruguai mesmo, que é um país vizinho aqui. O Uruguai tem pouco mais de 3 milhões de habitantes, né? Então, com a chegada das vacinas no território uruguaio, logo, a população vai estar sendo imunizada. Então, países que têm populações muito grandes, como a nossa, né, são países que vão demorar um pouco mais, infelizmente, para conseguir aí imunizar
a maior parte da população, né? Mas vamos torcer para que isso aconteça. Beleza, pessoal? E aí, o que acaba acontecendo? Essa situação da gente ter continente... desculpa, estava esquecendo falei de 2 continentes, que estava faltando um. Estava faltando a Oceania. Não podemos esquecer da Oceania. Aí você, professor, a Oceania. Tem 3 países que se destacam na Oceania, tá? Que são Papua Nova Guiné, Nova Zelândia e Austrália. Nova Zelândia e Austrália são países desenvolvidos. Papua Nova Guiné, nem tanto. Então, assim, na Oceania, nós temos esses 2 países. O restante, aquelas ilhas, aqueles arquipélagos, são países que vivem basicamente do turismo. Então, a gente não pode... mas são desenvolvidos? Não, porque a economia, ela não chega a ser uma economia significativa, né? E também a população, mesmo morando nessas ilhas, acaba passando por algumas dificuldades, tá bom? Então, nós temos isso daí, nós temos essa questão aí, essa diferença que existe entre os países. Agora, tem uma situação que chama a atenção. Na semana passada, eu falei, quando eu estava falando de clima, e alguém numa questão aí, acho que foi a Amanda, tocou num assunto aí que tinha a ver com ela até se assustou ali que eu vi, né? O que eu falei? Mas a Amanda falou uma coisa que tem muito a ver com essa questão que eu vou levantar agora. Com relação à questão de desenvolvimento e subdesenvolvimento, tem um fator hoje que preocupa muito as autoridades no mundo inteiro, e alguns países têm feito campanhas sobre esse fator, porque há uma preocupação muito grande em relação a isso, que se tal fator continuar como está, haverá uma dificuldade muito maior para você conseguir estar desenvolvendo, levando ao desenvolvimento esse país. Alguém conseguiria aí lembrar ou falar? A Amanda falou sobre esse assunto. Fala, Nicolas. Isso, Nicolas. Nicolas já matou aí exatamente. A superpopulação que a Amanda tinha falado na resposta dela é uma preocupação hoje muito acentuada em algumas autoridades. Por quê? E a gente acabou de ver aqui, né? Uma população muito numerosa, há uma dificuldade muito grande para que você consiga estar assistindo a essa população. Ou seja, um país que tem uma população muito numerosa, ele tem que estar se preocupando sempre em ter escolas para atender toda a população em idade escolar, universidades, de estar gerando vagas de empregos para toda essa população. Enfim, questão alimentar também, né? Isso é muito preocupante. Tem países onde as populações, né, estão enfrentando hoje uma carência muito grande, falta de alimentos. O Brasil também, tá? Mas aqui é uma administração errada, porque não jamais nós poderíamos ter no nosso país pessoas passando fome com a quantidade de alimentos que nós produzimos. Só que a gente sabe que muita coisa, a gente falou aqui ainda agora da questão de desperdício, né? Se vocês forem aí nesses entrepostos, Ceasa, se você for no mercado mesmo, eu cansava de ver quando saía aí da escola, vocês devem ter visto também em outros locais, ali nos fundos daquele mercado ali, acho que é Publix, né? Como que é, né? O descarte dos produtos que vão ser jogados fora, mas tem muita coisa que algumas famílias ficam ali esperando para pegar, que dá para aproveitar. Só que tem muita coisa que se perde. Se tivesse realmente um cuidado maior... Ô, professor. Oi, Ana Luísa. Minha mãe, ela foi ali naquele mercado e ela falou que tinha várias famílias ali esperando para ser descartado para pegar. Exatamente. E assim, é complicado porque pelo menos tem gente, a gente não pode jamais achar que isso daí é normal, tá? Eu fico muito triste quando vejo uma situação como essa e agradeço muito todo dia a Deus por não passar por o que essas pessoas passam. Mas poderia ser diferente. Sabe por quê? Vamos supor, não é uma cultura nossa, mas você vê que o alimento ele é jogado ali como se fosse lixo, misturado, as pessoas têm que estar catando aquilo que serve.
Puxa, será que os mercados não poderiam pegar, isso aqui não está estragado ainda, mas para vender está ruim, mas vamos separar, vamos selecionar. Eu não lembro qual foi a cidade, eu estou falando isso porque dá para fazer, tá? Olha como que dá para fazer. Numa cidade, se não me engano, na região sul, foi uma reportagem que eu já vi há algum tempo, não lembro qual era o estado, o dono do mercado, e olha que não era nem um mercado muito grande, tá? Era um mercado médio. O que ele começou a fazer? Ele começou a fazer uma vistoria lá nos alimentos que estavam próximo de vencimento, ou alimento que, fruta, verdura que não estava muito boa, ele começou a separar. Ele começou a fazer como se fossem pequenas cestas básicas de alimentos que estavam, assim, não bons para ser vendidos, mas ainda estavam bons para o consumo. E o que ele fazia? Ele chegava, ele já tinha essas famílias, né, que estavam acostumadas a pegar tudo misturado ali, e isso é dado para essas pessoas, mas bonitinho, embaladinho, separado. Então, isso aí dá até dignidade. A pessoa está passando dificuldade, a forma de receber isso é diferente que você está pegando de qualquer jeito ali. Então, são atitudes como essa que poderiam estar sendo feitas aí e, automaticamente... Oi, Ana Luísa. Igual, eu nunca vi por aqui por São Gonçalo, mas lá em Iguaçu, quando eu vou lá, aí tem tipo uma grade assim na rua, e as pessoas que, tipo, se você não usa, aí você bota ali para as pessoas de rua pegarem. Sim, Tipo, sim. pra doarem, botam ali na isso. rua e ninguém pega. Aqui eu já vi algumas pessoas tentando fazer isso. Ano retrasado, eu trabalho numa outra escola e teve foi uma feira, acho que foi uma feira cultural que teve lá, e essa escola, isso, eu já vi alguns exemplos disso aqui no Rio de Janeiro. E essa escola que eu trabalho fez isso, um grupo lá, né, fez isso, fez uma campanha dentro da escola, reuniu, né, pediu doações de roupas, mas roupas, é isso que às vezes a gente tem que entender também. Quando você vai doar algo, quando a pessoa vai doar roupa, né, a pessoa pensa, eu vou doar uma camisa rasgada, eu vou doar um tênis furado. Não, gente, não pode ser assim. Você tem que doar algo que você não está usando, mas ainda esteja em condições. Então, esse grupo fez isso. E aí fez um varalzinho, eu lembro, ficou até legal, fez um varal na frente da escola, aí colocou lá, claro, os alunos estavam lá olhando, porque, infelizmente, a gente sabe que da mesma forma que pessoas que precisam vão ali, vão pegar, tem gente que vai pegar para jogar, para fazer, assim, para brincar com uma coisa que é algo muito sério. Então, fizeram isso. Mas são atitudes que poderiam estar sendo propagadas aí, gente. Porque esse tipo de problema, galera, a gente está falando aqui, né? É uma aula de geografia. A gente jamais pode achar, tem muita coisa que eu falo aqui, e, pô, isso está longe de mim, isso está longe da gente. Muito pelo contrário. Tem muitos problemas que a gente fala aqui, que se bobear, bem próximo da gente, no nosso bairro, na nossa rua, a gente tem esses problemas muito próximos. Então, eu sei que hoje há uma dificuldade muito grande, tem vários fatores que dificultam isso. Essa situação da pandemia, nós temos a questão da violência também, que acaba dificultando muitas vezes. Tem pessoas que querem ajudar, mas têm receio de estar fazendo isso. Já tem um tempo já, né? Eu fazia parte de um grupo em uma igreja, que a gente fazia esse trabalho que é feito aí, muitas vezes, com relação à distribuição de alimentos à noite para as pessoas. Tá? Então, você vê, a gente levava para essas pessoas que vivem na rua, sopa, roupa, isso tudo. Vocês acreditam que numa dessas vezes que o grupo estava na rua, apareceu um grupo de assaltantes e assaltou a gente? Ou seja, nos roubaram, a gente estava na rua, ajudando pessoas que estavam ali necessitando, e aparecem pessoas para fazer esse tipo de situação. Aí, o que acontece? Eu confesso, estou sendo bem franco para vocês, eu fiquei com muito receio, porque os caras agiram com muita violência, e eu não faço mais. Deveria estar fazendo, tá? Mas eu fiquei com muito receio, mas tem pessoas que ainda fazem, eu bato palma para essas pessoas. Mas você vê, assim como eu não faço mais, porque eu fiquei com receio por causa da violência que eu passei,
muitas pessoas deixam de ajudar por causa disso. Então, tem situações que acabam atrapalhando, mas a gente tem que tentar estar fazendo a nossa parte. Se a gente não faz de um jeito, a gente tenta fazer de outro. Faz uma doação de alimentos, enfim, claro, dentro das possibilidades de cada um, entendeu? Dentro das possibilidades de cada um. Tá, professor? Não dá para fazer, as coisas estão difíceis, a gente sabe, mas tem muitas atitudes que você não precisa estar gastando dinheiro, que a gente pode tentar fazer aí para ajudar as pessoas. E isso aí, voltando a... Você vê que essa questão de desenvolvimento e subdesenvolvimento está muito ligado ao nosso dia a dia, tem muito a ver com o nosso cotidiano. Então, situações como essa acabam se tornando muito comuns em países como o nosso, em países subdesenvolvidos. Só que aqui, essa é a diferença. Nós temos um país onde tem pessoas que passam por muitas dificuldades, mas, ao mesmo tempo, nós temos países onde, quer dizer, a gente tem pessoas que passam dificuldade, mas muitas pessoas que podem ajudar. Agora, existem países onde fica até difícil de você encontrar pessoas para ajudar, porque o país vive uma situação tão ruim, tão dramática, tão complicada, que até para que você tenha ajuda, as coisas ficam difíceis, por causa das dificuldades que o país como um todo acaba atravessando. Beleza, galera? Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma observação? Alguém quer fazer algum comentário? Fiquem à vontade. Ô, professor, eu sei que você está falando de alimento e tal, mas o maior desperdício de água é a mulher tomando banho. Sério mesmo. Demora 1 hora, cara. Ó, vão falar que você é machista, hein, rapaz? Rapaz, isso aí é relativo, tá? Tem muito homem também que desperdiça água. Não talvez no banho, tá? Mas em outras coisas. Ó, já cansei de ver. Eu mesmo tenho que... Não, até porque, assim, normalmente as meninas são mais limpinhas, né? Rapaziada. E agora não que vocês já são rapazinho, mas tem uma galera aí que, algum tempo atrás aí, fugia do chuveiro, né? A mãe chamava, vem tomar banho. Aí não queria tomar banho de jeito nenhum, então, ó, ia tomar banho forçadamente, aí abriu o chuveiro, né? Só lavava o pé, né? Ainda mais quando tá no inverno, tá um pouquinho frio, né? Ainda sou assim. Já fez isso, cara? Não, né? Eu ainda sou assim. Ah, é assim? Olha só, que situação. Ô, cara, assim você não vai ficar difícil pra uma namorada, hein? Meu pai do céu. Nicolas, você Mas vai ele falar já namora. Ah, ele já namora? Ah, então, assim, ele deve ser... Ele deve ter um cheirinho muito bom, porque o cara ainda faz isso, ainda consegue namorada, rapaz, tem que bater palma pra você, hein? Você deve ter... Tadinha de Vitória. Ah, é? Ah, mas ele deve ter um perfume natural, né? É isso aí, grande Caio, grande Caio. Caio, você não deve falar isso, cara, você tá se entregando aí. Você não pode falar que você só lava o pé, hein? Olha só, eu vou tomar banho, eu fico, sei lá, 7 minutos. Agora minha mãe vai tomar banho, fica 30 minutos lá dentro. Mas isso aí, ó, a gente tem que levar às vezes em consideração, menina, mulher, é mais complicado. Tem cabelo grande, aí tem que lavar aquele cabelo, né? Dá trabalho, lava, passa creme, puxa daqui, puxa dali. Menina é diferente, cara, é diferente. Então, assim, menino é mais rápido, já tem essa questão de não ser muito chegado, né? Alguns, não são todos, tá? E aí ainda tem, assim, é mais fácil de estar tomando banhozinho. Mas, como eu falei, cara, essa questão, ela envolve... E as meninas de cabelo curto. Tá o outro querendo também pegar as meninas aí de qualquer jeito. Tá vendo? Mas a menina, assim, enfim... Resumindo, galera, não vou ficar falando das meninas, senão as meninas vão querer malhar a gente, hein? Ô, professor, vamos lá. Mas quando eu era pequeno, eu tinha um cabelinho lisinho, assim, até a orelha, assim, igual a cuia. E não demorava tanto assim, não. Eu ficava 10 minutos no máximo. É mesmo? Então, isso aí é muito relativo. Nicolas, você que tá querendo falar, eu não ouvi. Nicolas... às vezes, tipo, eu demoro uns 10, 15 minutos no banheiro, mas é porque eu fico, tipo, do nada, às vezes eu paro e fico viajando lá, tá ligado? É por isso que eu demoro mesmo. A gente fica lá... mas é bom, né? Quando tá... Ainda mais Quem nunca... Pô, no inverno... Agora não, mas no inverno é muito bom você estar aquele friozinho, né? Vocês, então, que acordam cedo, aí liga aquele chuveiro, assim, abre... Quem tem chuveiro elétrico, né? Porque tem alguns que são a gás, né? Mas aquele chuveiro elétrico, aí, isso é complicado também. Abre bem pouquinho,
aí cai aquela água que chega a arrancar o couro, né? De manhã, quentinho. Oi. Eu faço isso, tipo, tá o quê? Uns 38 graus, sensação térmica de 40 e pouco, eu deixo o chuveiro assim mesmo. No quente? Assim mesmo, professor. Misericórdia. Aí minha mãe pergunta, pra que tudo isso? Aí eu falei, a água tá boa. Meu Deus, aí isso nem pensar. Eu ia até falar o contrário, que nessa época de calor, o que acaba acontecendo? Você toma aquele banhozinho gelado e fica ali. Se bem que nas últimas semanas, cara, pelo menos aqui em casa, caramba, eu tava, mesmo sem querer, eu tava tomando banho quente, né? Porque, assim, tava fazendo tanto calor, que a água da caixa d'água, ela não ficava assim, ela não dava uma resfriada de jeito nenhum. De manhã cedinho, abri a torneira, cara, tava aquela água já saindo quente, horrível. Enfim, mas daí como você o tem que Nicolas... esperar um pouco, tio. Você tem que esperar um pouco, porque aí pega a água que tava mais em contato com o sol. Pô, mas Tem que mesmo esperar um assim, pouquinho. cara, mesmo assim, né, o negócio tava brabo, tá? O negócio tava muito complicado. Mas, enfim, essa questão aí do desperdício de água, o assunto do banho rápido e demorado entrou nessa questão aí do desperdício de água, que é uma situação que também, já, como eu falei aqui anteriormente, causa danos aí, e tem pessoas até já aqui no Brasil, né, que estão tendo que consumir água mineral, porque a água potável elas não encontram mais, assim, em abundância, e acaba dificultando. E a água, a gente não pode esquecer que uma água limpa é fundamental para a questão da saúde, tá? Porque muitas pessoas que vivem em países pobres aí, há uma incidência muito grande de problemas causados pelo consumo de uma água com uma qualidade muito ruim. Você vê, aqui no Brasil, a gente já é difícil você encontrar algum caso de cólera. Aqui é doença causada aí por água contaminada ou consumo de alimentos, principalmente. Qual era o que mesmo, professor? Qual era o que mesmo? Esqueci. A cólera, ela é uma doença que causa, entre vários sintomas, uma diarreia muito forte, tá? E o problema todo é que a diarreia, ela causa desidratação. A pessoa que, se ela tiver dependendo do local onde ela viva, né? Se ela tiver com uma diarreia muito forte, e o que acontece? Pessoas que vivem em locais muito pobres. Vamos lá. O cara só tem água suja para beber, olha a situação. E ele tá com esse problema. E a água que ele tem para beber é uma água suja. Então, se ele não tiver uma água limpa, ele não vai conseguir resolver o problema dele. Então, ele, vou beber água para me hidratar. Mas ele está botando para dentro água suja de novo. E aí o caso vai se agravando. Quem sofre muito em países pobres com esse problema são as pessoas de mais idade e crianças, bebezinhos, ainda crianças de 0 a 5 anos. Por isso que em alguns países a taxa de mortalidade de idosos e de crianças ainda é muito elevada por essa questão de saneamento básico, galera. O que é simples para a gente aí, todo mundo assim tem na sua casa lá um banheiro legal para tomar um banho, para fazer lá, para sair do aperto, né, fazer o número 1, número 2, só que em vários locais não é assim que acontece. Ou seja, o pessoal tem lá, né, ainda existe locais onde é assim, camarada tem a casa e tem o que eles chamam de casinha, tá? A casinha lá, o camarada tem que sair de casa, caminhar um pouquinho, aí tem um espaço lá, onde você tem uma casinha, literalmente, e é lá que você vai aliviar essa situação. Só que os negócios vão caindo ali, tem um buraco e não há um tratamento desse esgoto. E esse esgoto acaba contaminando o solo, contaminando lençóis freáticos. Imagina, nesses locais ainda é muito comum o consumo de água de poço, né? E aí imagina, o poço, ele é cavado onde você tem um lençol freático. Se você tiver um poço, cavar um poço próximo ao local onde você tem esses dejetos que não são tratados, a água do poço que vai ser consumida está misturada com esse monte de troço. Olha a situação. Isso aí, infelizmente, ainda acontece e acontece muito. Galera. Então, assim, voltando só para encerrar essa parte aí, que eu vou passar um exercício para vocês já. É isso, gente. A gente tem essa situação, né? Infelizmente, no mundo, vão predominar, o que a gente tem aí predominando são países subdesenvolvidos.
há uma quantidade de países desenvolvidos, mas é muito pequena em relação aos países desenvolvidos. E a questão da superpopulação, chegamos aí ao ponto para amarrar tudo isso. Por causa da água da chuva. João Pedro botou aqui no chat. Sim, João Pedro. Só que o que acontece? Muito da água da chuva acaba se perdendo e se contaminando. Se a gente for realmente, a água nunca vai acabar por causa da água da chuva. Só que a gente não pode achar, eu falei isso aqui, a água da chuva, primeiro que ela não vem 100% limpa, tá? A gente que vive numa área onde a poluição é muito grande, vocês aprenderam isso. Nós temos uma incidência muito grande aqui de chuva ácida. Então, a água da chuva, em algumas regiões do nosso país e do mundo, ela retorna à atmosfera com vários componentes que a contaminam. E mesmo aquela que chega limpa, ao tocar, por exemplo, vamos supor, camarada que pega lá a água, bota lá na bacia, lá na calha da casa dele, lá onde cai a água pingando no telhado. Pô, ele não pode jamais pensar que aquela água está limpa. Primeiro, o telhado da casa dele é sujo. Tá? Por ali caiu um monte de sujeira, poeira, cocô de passarinho e por aí vai. Então, aquela água que caiu ali, ele pode até usar para limpar um quintal. Agora, até para lavar roupa é complicado. Claro, eu falei aqui, se você fizer um tratamento dessa água, até tem como tratar a água da chuva, tranquilo, beleza. Mas mesmo assim, não é uma água que você vai dizer assim, eu posso beber essa água. Você pode usar essa água até para o pessoal da agricultura, aí, por exemplo, para irrigar as áreas agrícolas. Mas a água da chuva não resolve tudo. E tem um outro agravante, João Pedro. A maior parte da água da chuva, ela vai para os oceanos. Ela não cai no solo propriamente dito. A maior parte ela vai parar nos oceanos. Então tem esse fator aí também. Então, a água pode nunca acabar, tá? A água de uma forma geral. Mas a água potável, a água própria para consumo, essa corre grande risco. Porque a gente vai ter esse problema. Aí, como a gente está vendo aí, dá para tratar a água suja? Dá. A SEDAI não faz isso aí, não pega água de valão e transforma em água limpa? Transforma. Só que o tratamento gera custos. Então, quanto mais poluída você tiver uma água, mais você vai ter que gastar para tornar essa água limpa. E quem vocês acham que vão pagar pelo gasto de tratamento? Somos nós. Porque no final, quem é que vai pagar uma conta de água? Somos nós. Então, se você tiver uma água que chegou à sua casa, tratada, limpa, mas o custo para tratar essa água aumentou, a companhia vai ter que passar esse custo para alguém, que vai passar para a gente. E existem países hoje onde a conta de água é extremamente alta. Mas por quê? Porque a água está escassa. Então, existe água, mas é uma água comprada de outros países. Existe água, mas é uma água suja, que você tem que estar tratando essa água. Então, alguém tem que pagar por isso. Então, João Pedro, não é que a água pode até não acabar, mas a preocupação da humanidade hoje é com relação à água própria para o consumo no nosso planeta. Essa sim, essa corre riscos muito grandes de se esgotar. Entendeu, João Pedro? Nicolas, eu acho que não sei se você queria falar alguma coisa, meu filho. Chuva ácida, não destrói assim as construções? Coisa assim? Não entendi. Não entendi, Nicolas. Quando cai chuva ácida, não fica destruindo estátuas, essas coisas assim que as pessoas fazem? Então, o que acontece se uma chuva dessa atinge uma pessoa? Vai causar algum dano nela ou vai ficar de boa? O que acontece? Uma vez um aluno me perguntou isso aí também. Professor, chuva ácida, se cair em cima de mim, como é que vai acontecer? Eu vou sentir dor, eu vou começar a derreter. Não, gente, não é assim. Até porque a chuva ácida, nas construções, nas ferragens, né, a ação dela é uma ação de médio e longo tempo. O desgaste não é instantâneo, é momentâneo. No nosso caso, Nicolas, não vai acontecer no primeiro momento nada, mas assim, vamos supor, uma pessoa que toma banho, vamos pensar nessa hipótese, com água da chuva que não recebe nenhum tipo de tratamento. Ela pega a água, bota no reservatório,
e a água desse reservatório chega ao chuveiro dela, sem tratamento nenhum, e é uma chuva ácida. Ela tomando banho frequentemente com essa água, ela pode vir a desenvolver problemas na pele, manchas, ou até algum outro tipo de doença. Por quê? Porque ela está fazendo o uso constante de uma água com componentes químicos. Mas você está na rua, você apanhou chuva, ou então a galera aí de repente está jogando um futebolzinho, fazendo alguma atividade física, e começou a chover. Não vai assim, isso não vai acontecer nada, não vai causar nenhum dano para você naquele momento. O que não pode é a pessoa estar fazendo uso frequente, beber jamais, sem tratar essa água jamais, você pode estar fazendo isso. Aí sim, você pode ter problemas. Mas pegou essa chuva uma vez ou outra, sem problema, não acontece nada não, porque os efeitos, eles são efeitos que são sentidos a médio e longo tempo. Você não consegue ver isso assim rapidamente. Tá bom, meu filho? Oi, Caio. O que acontece se, tipo, por exemplo, eu tô jogando bola na rua. Todo mundo já fez, todo mundo já deu uma bica no chão, estourou o tampão do dedo. E se essa chuva pegasse no machucado? Sim. E se essa chuva pegar no machucado, assim, o que acontece? Olha, a princípio não vai acontecer nada, cara, porque assim, vamos supor, já aconteceu comigo também, joga bola no asfalto, você mete o chute, o dedão, abre aquele tampão no dedão, né, eu arrebentava sempre no mesmo lugar, tem uma marca até hoje, eu arrebentei esse mesmo dedo umas 4, 5 vezes. Mas, enfim, a princípio não vai acontecer nada. Não estou me referindo à água de valão, tá? A água de valão, porque assim, a água de esgoto aí é outra história. Eu já fiz muito isso também. Quem nunca? Eu morava num local onde tinha um valão aberto lá e a gente fazia revezamento. Tava jogando bola, de vez em quando a bola caía no valão. Aí era um, era outro. Já tive que entrar em valão também. Não façam isso, tá? Nunca façam isso. Tive que entrar no valão, meter o pé naquela água suja. Enfim, teve uma vez que meu pai... Eu lembro das poucas vezes que meu pai me deu umas palmadas aí. E uma dessas foi em relação a isso. Meu pai já tinha me visto uma vez entrar no valão. Olha, se eu te pegar no valão de novo, você vai se arrepender. Eu não levei fé, mas tudo bem. Aí, num dia desse, jogando bola, falar, caiu a bola no valão. Era a vez de quem? Era a vez do bonitão aqui. E aí, o que aconteceu? Eu entrei no valão. Na mesma hora, meu pai apontando na esquina. Ele não falou nada, mas eu sabia. E estou completamente ferrado. E me ferrei, tá? Não esqueço nunca mais disso. Mas tá vendo aí? Vocês têm que ser obedientes. Mas entrei no valão. Não entre no valão. Então, ô Caio, se for água da chuva, assim, tranquilo. Mas é aquele negócio, né? Você tá jogando bola, tá chovendo, a água da chuva vai se misturar com terra, essa terra vai virar lama. E se essa lama tiver com alguma sujeira, e deve, tá? Se cair na tua pereba, meu amigo, de repente a tua pereba vai começar a tomar dimensões diferentes, né? Vai crescer, vai criar aquela cor maneira, amarelada, enfim, vai ficar bonita, né? E se você não cuidar, a coisa complica. Então, evita, machucou o pé, lá em casa, lava lá a pereba, bota um negocinho no pé, entendeu? Para proteger ali, e tenta não jogar a bola de novo. Eu sei que é difícil, né? Já aconteceu comigo. Oi, Nico. Você falando isso daí, a minha vez que eu quase perdi meu pé. Mas... Não, mano, foi de valão, tá ligado? Tipo, não tem que às vezes usa no ficar pondo carteira? Então, quando eu era do 4º ano, tipo, tava final de ano, eu já tava quase passando. Aí eu fiz isso, aí, tipo, depois de já ter passado direto assim pro 5º, aí eu fui brincar lá fora com os brinquedos que eu tinha. Uns 3, 4 dias depois, eu não conseguia pisar no chão. Aí fiquei internado uns 9 dias. A mulher falou que eu quase que tive que perder o meu pé, se eu não trato na hora. Mas isso aí pode acontecer sim, tá, Lucas? A gente tá descontraindo aqui, mas machucado, e principalmente no pé, né? A gente tem que tomar cuidado, sim, tá? Porque às vezes um machucadinho próximo da unha, em algum lugar, pode, se não for tratado, pode causar problemas. Ana Luísa, rapidinho, você queria falar? Eu acho que ela queria falar, mas saiu, caramba. Não, eu tô aqui, professor. Você tá aí? Oi, você queria falar alguma coisa, minha filha? Fala. Eu queria perguntar, porque você já falou, mas só que não lembro. Como saber se a água é ácida ou não? Ela é sempre ácida? Você tá querendo saber como perceber se a chuva é ácida ou não? Isso. Só fazendo análise. Se você pegar uma amostra de uma chuva numa área onde a chuva ácida ela é recorrente, ela acontece com frequência,
e de um local onde não há tanta poluição, uma chuva sem os componentes que tornam ela ácida, se você botar em dois, olhar, não vai beber não, rapaz, que isso? Olha o outro aqui, bebe água para saber, que loucura, não vai atrás do ADA não, hein? Você vai, faz isso não precisa fazer isso. Mesmo bebendo, a água de chuva, ela tem um gosto muito parecido, eu já bebi, tá? Não façam isso também, tá? A gente, quando é mais novo, faz cada absurdo, né? Cada besteira, mas enfim, dá para ver qual é o gosto da água da chuva. Então, o gosto vai ser muito parecido, Ana Luísa. Só que. Só fazia merda. Olha, ó, Gilberto não vai gostar da palavra, não. Ele fala assim: o Ai, foi mal. Fala assim: o Excel só fazia besteira, fazia cagada. Eu fazia muito mesmo. Fazia besteira. Isso! E fiz muito. Mas não façam isso. Agora. Siga seuzinho à frente quando você era mais novo, hein? Não, espera aí, rapaz. Calma aí, faz isso não. Agora, Ana Luísa, só voltando, minha filha, para fechar aí a sua dúvida. Não tem como, tá, minha filha? Então, você, para saber se essa chuva ela realmente é ácida, você tem que analisar ela, fazer uma análise, levar no laboratório de análise, né, para ver se essa chuva realmente ela tá ácida ou não. Mas em áreas urbanas, em áreas onde a poluição é muito acentuada, São Gonçalo não se enquadra, está perfeitamente nesse critério aí, por isso que a gente tem muito cuidado. A água que está na nossa cidade é uma água que provavelmente, agora a chuva, tá? Ela deve estar, assim, claro que varia de bairro para bairro, tem isso aí também, tá? Mas a incidência, ela pode ser muito maior. Se bem em São Gonçalo, na região metropolitana, Niterói também, a ocorrência desse tipo de chuva tem se tornado muito frequente, tá? Mas só fazendo análise, a olho nu, fica meio difícil de ver. Beleza, turma? E aí, mais alguma pergunta, mais alguma colocação? Fiquem à vontade. Ô, professor. Oi. Não tem nada a ver com isso, mas eu só queria perguntar até que horas só vai? Você já tá querendo sair fora, né? Quer ir embora? Não, já calma. Eu tô passando mal. Vai medir Tá 50. querendo pular carnaval, né? Não pode não, hein? Ó, carnaval tem que ser bem... porque eu tô passando mal. Desculpa. Ó, meu anjo, olha só, faz o seguinte, se você quiser, você sai, tá? E aí, eu vou passar um exercício agora. Vou fazer o seguinte, vou passar um exercício agora, tá? Se você quiser jogar sair... no grupo depois, professor. Isso. Jogar no grupo. Isso, mas eu vou passar agora. Se você não estiver conseguindo mais segurar, Ana Luísa, você pode sair, depois a gente dá um jeito de você pegar as questões aí, tá bom, meu anjo? Mas se não tiver legal, pode sair. Mas eu vou passar o exercício agora, então, para adiantar, que já são meio-dia e 23. Eu tenho um sério problema que se eu ficar com fome, eu desmaio. Então beleza. Então, ó, para o seguinte, vai, então, se quiser, eu vou passar o exercício, depois esse exercício vai chegar a você, tá bom? Vou começar então, galera. Vamos lá então. Vamos adiantar aqui, que esse exercício seria de aula, tá? Então vamos lá. Número 1, galera. Jogo rápido. Pode botar exercício de geografia. Vai ser pra casa? Vamos ver, Kailane. Talvez não. Professor, Talvez... não era tipo diferença entre países desenvolvidos e desenvolvidos, não era isso? Sim. Agora tem que botar tipo revisão embaixo, escrito. Isso, bota a revisão do exercício. Pode pôr. Kailane, vamos tentar ver se dá para corrigir alguma coisa hoje. Talvez não dê. Ou talvez dê. Quem sabe? Vamos lá. Bota aí, número 1. Eu tô dando graças a Deus que essa internet não caiu de novo. Vamos lá. Diferencie. Olha que molezinha para vocês, ó. Diferencie um país desenvolvido de um país subdesenvolvido. Olha que beleza. Vou repetir, hein? Diferencie um país desenvolvido de um país subdesenvolvido. Tranquilos? Podemos ir para 2? Vamos para 2, então. Hein? Ó, para cada questão, se vocês quiserem, bota mais... Eu vou falar sobre isso agora. Bota 2 linhas, Nicolas. 2 eu acho que é o suficiente, tá?
Número 2. Que fatores podem contribuir ou não? Que fatores podem contribuir ou não para o desenvolvimento de um país? Repetindo, que fatores podem contribuir ou não para o desenvolvimento de um país? Duas linhas também. Vamos para 3, hein? Vamos lá, Adam, vou repetir. Que fatores podem contribuir ou não, tá? Que fatores podem contribuir ou não para o desenvolvimento de um país? Senhor, vai ter questão 5? Isso, Nicolas. Que fatores podem contribuir ou não para o desenvolvimento de um país? Conseguiu, Adam? Show! Número 3, galera, vamos lá. Essa número 3, tranquilinha. Defina IDH. A sigla, tá? Defina IDH. Repetindo, defina IDH. Senhor, você explicou isso daí? Tem a ver com desenvolvimento e subdesenvolvimento. Qual é a Mas eu base? não lembro, não. Eu não lembro o que é isso, não. Vou explicar de novo. Deixa eu ditar aqui que eu faço uma observação sobre isso aí rapidinho, tá? Vamos lá, vou voltar então. Número 4. Aliás, todo mundo conseguiu a 3? Desculpa. Então vamos para 4. Vamos lá. Número 4. Qual continente possui mais países? Qual continente possui mais países subdesenvolvidos? Qual continente possui mais países subdesenvolvidos? Qual continente possui mais países subdesenvolvidos? Essa aí eu acho que eu sei. Opa! Essa aí é show, né? Que isso, professor? Difícil nessa daí, né? Caraca, você nem explicou no passado. Então. E a número 5? A número 5. Para essa daí, uma linha só para essa dá, hein? Ou duas. De repente vocês querem deixar espaço. Número 5. O que são países emergentes? 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 Pô, senhor, eu queria te fazer essa pergunta aí um tempinho atrás, só que aí você tava explicando coisa e acabei não perguntando. Pode falar. Eu queria saber o que era país emergente, que eu não lembrava mais. Eu ia te perguntar, só que agora você botou aqui. Mas eu falei agora na revisão, hein? Vamos lá, vamos fazer o seguinte, Nicolas, vamos por partes aí, tá? Só uma pergunta. Quem é que estava fazendo uma pergunta no chat aí que eu não vi? Portela perguntou se a Argentina é mais desenvolvida que o Brasil. Repete, Caio. Portela quer perguntou saber se a Argentina é mais desenvolvida que o Brasil. É porque vocês falaram juntos. Portela quer saber. Se a Argentina é mais desenvolvida que o Brasil. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Não são, não. Fica tranquilo. Estão bem atrás da gente aí. Eles mas já futebol, tiveram. Né? Pessoal, mas no futebol tá na frente, né? Não tá, não. Não tá, não, Nicolas. Mais ou menos. Mais ou menos. O Brasil joga com a Argentina quase perde, mano. Sei lá. Pouco, Nicolas. Não, nada a ver. Há controvérsias. Mas vamos voltar aqui. Vamos lá.
Em termos sociais, a Argentina já esteve à nossa frente. Tá? A Argentina, algumas décadas atrás, a parte social da Argentina era bem melhor que a parte brasileira. Mas aí a parte social depende muito da parte econômica. Então, a Argentina passou por questões de dificuldade econômica, isso aí acabou afetando a parte social também, tá? Então, hoje a Argentina está bem atrás aí do espaço. A gente passa dificuldade aqui, mas eles têm passado muito mais. Agora vamos Futebol lá, também. ô Nicolas. Desculpa, Caio, o que você queria falar, filho? Futebol também. Vamos lá, depois a gente fala disso aí. Nicolas, com relação a IDH, vamos por partes aí, que você falou que não lembrava. O que é o IDH? Eu perguntei para vocês o significado da sigla, tá? IDH é Índice de Desenvolvimento Humano. O significado da sigla é esse, repetindo, Índice de Desenvolvimento Humano. O IDH, filho, ele é feito levando em consideração fatores econômicos e fatores sociais, tá? Ele é um índice que a numeração dele vai de 0 a 1. Então, quanto mais próximo do 1, melhor está esse país, ou seja, a condição socioeconômica dele. Só que o IDH, ele é feito com base em uma média com a população de um país, ou seja, às vezes você vai... Oi, Adam. Você vai corrigir hoje? Vou tentar. Professor, Eu já estou falando a resposta de um aqui, praticamente. Professor, esse define tipo, o significado, o que ele é? Que eu botei o significado aqui. Então, é justamente isso. Mas calma aí, estou explicando direitinho, dei o significado, mas eu tenho que dar a explicação do que se trata. Isso daqui é só o significado. No exercício que eu estou pedindo aí, se você colocar o significado, tá valendo, tá? Mas é bom, já que você não lembrava, de repente outros aí não lembram, que se trata ele como todo, o IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. Mas o que é isso? Então é isso que eu estou fazendo aqui, estou explicando. Então, voltando à explicação. Quando você vai montar um IDH, você leva em consideração fatores econômicos e sociais. Então, é feito com base em uma média, tá? A média tirada com relação a uma parte da população. Então, o que a gente observa? Alguns países aparecem com o IDH relativamente bom, não vou dizer nem muito alto, que é o caso do Brasil. Tá? O Brasil, ele, se bem que nos últimos anos houve uma queda, tá? Mas o Brasil, quando você olha de uma forma geral, o IDH do Brasil é um IDH próximo, bem mais próximo de um país desenvolvido do que de um país subdesenvolvido. Mas por quê? Porque isso aí é uma média. O Brasil ele produz muita riqueza. O Brasil ele é um país rico. Só que essa riqueza ela não é distribuída de uma forma justa por toda a população. E aí o que acontece? Muitas pessoas tiram proveito dessa riqueza, na verdade, uma quantidade menor de pessoas, e uma quantidade maior não tira proveito. Mas o país ele tem riquezas. Então, isso é levado em consideração na hora de se montar o IDH. Tá? Então, esse Índice de Desenvolvimento Humano, ele analisa expectativa de vida, ou seja, quanto que a população de um país está vivendo em média. A questão da renda per capita, que é o salário médio da população. Questões relacionadas aí também. A gente já falou de expectativa de vida, renda per capita, questões relacionadas à saúde, saneamento básico, ou seja, entra a parte econômica e a parte social. Tá bom, Nicolas? E algum outro aluno aí que de repente estivesse com dúvida nessas questões relacionadas ao IDH. Mas eu praticamente dei a resposta dessa número 3 aí, porque eu só pedi a definição da sigla. Quem colocar aí Índice de Desenvolvimento Humano, já está valendo como resposta da 4. Da 3, perdão. Da 3. Olha só. 10h34. 6 minutinhos aí, tá? Os 6 minutos. Tenta fazer as outras. Gente, essas questões estão muito fáceis, tá? Não me leva a mal, não. Isso aí é para fazer rápido. E aí, nos 10 minutos finais, eu corrijo. Tá bom? 6 minutinhos aí para fechar as demais. Fala aí. Você botou aqui que fatores contribuem ou não. Esse tipo não é o quê? Porque pode contribuir para um, só que para outros países não? Sim, exatamente. Não, o que vai acontecer?
fatores que contribuem ou não para o desenvolvimento de um país. Tem fatores que podem contribuir, tá? Que são os fatores positivos, se liguem nisso, e também tem os fatores negativos, ou seja, que não contribuem para o desenvolvimento. É fácil. Aí, João Pedro já acabou, só. Isso aqui é eficiência, hein? E beleza. Vamos lá, 5 minutos que eu já estou ficando com fome, hein? Quero almoçar. Enquanto vocês vão fazendo, vou adiantar aqui, né? Chamada. Rapidão aí. Já adianta a chamada. Enquanto vocês vão terminando aí, cadê vocês? Cadê? Achei. Ufa, vamos lá. Adam tá presente, que eu vi aí, não sei se ele já saiu. Tá presente, tá? Tô aqui, Amanda, presente, tô vendo aqui. Galera, ó, quem eu não tô vendo o nome aqui, se puder, bota no chat aí, eu respondo, tá? Andiara. Faltou? André Luiz. Presente. Ana Luísa. Já que tinha gente que tava aí, mas saiu. Aí eu não posso saber quem é que tava e quem não tava, né? Ana Luísa tá aí? Ana Luísa Conceição tá, né? Não, tem Ana Luísa Conceição. É a Rabelo que tá aí, presente? Eu. Ah, então tá bom. Então é a Rabelo. Beatriz, tá aí? Beleza. Bruno? Não tá presente? Então, falta nele. Caio tá aí? Com certeza. Ou estava, né? Eu acho que ainda tá. Não sei. Davi Ferreira. Gabriel de Souza. Gabriela. Gabriela Vitória. Gabriele. Eu. Gustavo Chafim. João Gabriel. João Guilherme. João Pedro. João Pedro. Ah, tá aí. Tá, já vi, já vi. João Vitor. Júlia Marinho. Júlia Pereira. Kailane saiu. Leandra. Letícia. Lucas Vicente. Luiz Gustavo. Maicon. Matheus. Aqui, professor. Opa. Nicolas. Eu. Pedro Henrique. Renan. Sara. Vitor Pereira. Vitória Gonçalves. Vitor Costa. E Vitória Andrade. Vamos lá, galera, então. Vamos à correção. Já são 12h40. Deu tempo de fazer a chamada.
Vamos lá, deixa eu só achar as questões aqui. Acabou? Beleza, mas mesmo quem não acabou, vamos corrigir assim mesmo. Cadê você? Achei. Não tem nada. Cadê você, ô filho da mãe? Muito papel. Achei! Opa! Esqueci de falar, hoje Maria Eduarda não veio, porque ela disse que não tá assistindo muito bem, e depois eu passo esse dever pra ela. Tá bom, meu filho, muito obrigado. Faça isso, tá? Vamos lá, galera. Número 1. Diferencie um país desenvolvido de um subdesenvolvido. E aí? Ninguém vai falar, mas que absurdo. Não vou falar também, não. Brincadeira, eu tenho que falar, né? Vamos lá, gente. País desenvolvido é aquele país. Se eu fosse colocar uma resposta simples aí, tá? Não sei o que vocês colocaram. País desenvolvido é um país que tem uma situação, uma boa situação social e econômica. E o país subdesenvolvido é o país que tem problemas econômicos e sociais. Simples assim, ponto. Então, repetindo aí para quem quiser. Oi! O que é para botar? Vou falar de novo. O país desenvolvido possui uma boa situação econômica e social. O país desenvolvido possui uma boa situação econômica e social. Aí bota uma vírgula aí, né? Já o país subdesenvolvido possui problemas sociais e econômicos. Já o país subdesenvolvido possui problemas sociais e econômicos. Ponto final. Vamos lá, número 2. Que fatores podem contribuir ou não para o desenvolvimento de um país, tá? Então, o que pode contribuir? Acesso a uma educação de qualidade, a um sistema de saúde eficiente, uma economia forte, segurança alimentar, tudo isso pode contribuir para o desenvolvimento de um país. E o contrário ocorre não contribuindo para o desenvolvimento, ou seja, enquanto esses fatores, se eles funcionarem bem, eles contribuem para o desenvolvimento de um país, se esses fatores que eu citei aqui não funcionarem bem, eles não vão ajudar no desenvolvimento de um país, tá bom? Então, repetindo aqui, vocês podem colocar acesso à educação de qualidade, saúde, uma economia forte, segurança alimentar e etc. Ponto final. Pode repetir, professor? Vou falar novamente. Vamos lá, então. Acesso à educação e saúde de qualidade. Uma economia, vírgula, uma economia forte. Uma economia forte, vírgula, segurança alimentar e etc. Ponto final. Já falei, IDH, voltei. Vamos lá então, galera. Número 4, hein? Qual continente possui mais países subdesenvolvidos? Bota aí, continente africano. No número 4, é só colocar África ou continente africano.
E na número 5, o que são países emergentes? Você pode escrever que são países que estão em processo de desenvolvimento. Então, na número 5, vocês podem colocar isso aí. São países que estão em processo de desenvolvimento. Beleza, galera? Então é isso. Para os que ainda estão na sala, estou encerrando por hoje, tá bom? Que vocês tenham um bom feriado, um bom carnaval, tá? Se cuidem, continuem se cuidando e até a próxima sexta-feira. Não esquecendo que sexta-feira que vem tem aula, tá? Não esqueçam disso. Tchau, um grande abraço para todos. Tchau, tchau. Boa sexta-feira, bom final de semana. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.